Bom, dito isso, né, o companheiro no finalzinho do texto vai se perguntar algumas coisas, né? Uma delas é essa, né? Assim, se a gente poderia falar em teoria ou em teorias, né? E imagino que já tenha ficado claro, né, ao longo dessa aula, que você tem, ao longo, né, da história da humanidade, muitos recortes teóricos, muitas escolas teóricas, né? Especialmente, como diz o Compagnon, né, quando a gente toma teoria no sentido de dogma crítico ou de ideologia, né? Nesse caso, eu poderia dizer que eu tenho tantas teorias quanto teóricos, porque cada teórico vai ter seu posicionamento político, por exemplo, político, ideológico, sua visão de mundo e tal. Então, no fundo é um pouco isso, assim, cada teórico tem uma teoria própria, né? E é claro que se a gente reunir isso por afinidades, né, você tem uma escola, você tem um grupo de teóricos que pensam mais ou menos do mesmo jeito. Mas ainda assim, se você for olhar para as diferenças, você vai ter uma infinidade muito grande de abordagens teóricas, tá? Isso eu vou falar mais no final. Bom, se é assim, se eu tenho muitas teorias, né, infinitas teorias, infinitas, não digo, mas muitas, né, porque são muitos os teóricos, qual seria a teoria do Compagnon, né, desse teórico específico que a gente está estudando? Daí ele fala que ele não tem uma teoria, né, o que ele tem, né, seria uma dúvida hiperbólica, né, ou hiperbólico é exagerado, né, uma dúvida exagerada diante de qualquer discurso, de todo discurso sobre a literatura. Então, assim, basicamente ele é um questionador, né? E aí, claro, se ele tem essa postura, ele defende que essa postura seja adotada por muitos teóricos, né? Ele acha que isso é interessante, eu até concordo com ele, inclusive, né? Que a postura do teórico, né, de acordo com o Compagnon, ela tem que ser a mais desconfiada possível, a mais vigilante, ela tem que tentar não ser ingênua diante de outros discursos, diante de ideologias específicas, diante de sistemas de poder, de sistemas de pensamento. Ela tem que ser o mais analítica possível, né? O mais científica possível, no sentido de observar e analisar os materiais que ela tem da forma mais objetiva possível, mas ao mesmo tempo relativista ou cética também às vezes, né, desconfiando mesmo, fazendo polêmica, às vezes aporética, né, o que é a aporia? É um beco sem saída. Muitas vezes a teoria ela chega num beco sem saída, mas ao contrário da vida real, o beco sem saída na teoria não é ruim, né, porque ele mostra que você não está abordando aquilo de uma maneira interessante ou que você abordou de uma maneira tão interessante que o jogo, você conseguiu anular o jogo das forças de poder ou de interesses que havia ali naquele campo, né? Então, basicamente, a postura que ele propõe é uma postura metacrítica, como a gente falou no começo. Se a teoria, para ele, ela é fundamentalmente metacrítica, é uma crítica da crítica, uma teoria da teoria, um pensamento sobre o pensamento, uma reflexão sobre a reflexão, né? É todo um conjunto de dúvidas até sobre a dúvida, então ela tem que ser realmente, como ele mesmo chama, né, uma escola de ironia. O que é ironia? A ironia é até uma figura de linguagem das mais respeitadas, especialmente na modernidade, porque é uma forma de dizer sem dizer, ou uma forma de pensar a coisa de uma maneira um pouco enviesada, né? Então, a gente pode falar um pouco sobre isso também no encontro de sexta-feira, mas aí a ironia, na verdade, ela é um exercício do pensamento e a teoria, para o Compagnon, é uma escola de ironia, quer dizer, você entra nessa cadeira, né, nessa disciplina de teoria para aprender a ser irônico, para aprender a ser crítico, para aprender a questionar as coisas, a levantar problemas, né? Para aprender a perceber, inclusive, essa citação que ele coloca aqui do Julian Crack, que em matéria de crítica literária, todas as palavras que conduzem a categorias são armadilhas. Na verdade, todas as categorias são armadilhas, né? O Derrida, inclusive, que é um teórico que eu gosto muito, que também é um francês, é um pouco da mesma linha do Compagnon, como se fosse um mestre, talvez, mas
Compagnon não é exatamente derridiano, mas deve muito a ele. O Derrida fala o seguinte, que quando você pergunta o que é alguma coisa, né, você já tem um interesse explícito, ou melhor, implícito, em tentar delimitar aquilo e em tentar delimitar e dar limites, né? Ao dar limite a alguma coisa, você já está exercendo algum tipo de poder sobre a coisa, né? Então, mal ou bem, você já está armando uma espécie de armadilha, só que é uma armadilha do pensamento, porque quando você diz o que é isso, né, você acaba limitando isso àquilo que, de certa forma, você quer que aquilo seja, né? Então, se eu pergunto o que é um homem, o que é uma mulher, o que é Deus, o que é o tempo, o que é a história, o que é o amor, né? Se qualquer pergunta nesse sentido, o que é alguma coisa, se eu pergunto o que é, eu já estou pedindo por uma definição, ou seja, por um fim, né, por uma finalização, e uma finalização não deixa de ser um limite, uma delimitação, uma restrição, uma redução, ou seja, eu já estou, é como se eu estivesse cercando aquilo que eu quero observar. Claro, eu estou cercando para poder dar conta daquilo, porque se eu estou observando uma coisa que fica se movendo o tempo inteiro, se mexendo, se transformando, se alterando, eu não consigo analisar, não consigo observar, eu não consigo falar nada sobre aquilo, porque aquilo está vivo, está se transformando, né? Então a própria ciência já é um exercício já é um investimento de limitação. E se eu limito, eu restringo, se eu restringo de certa forma, eu estou capturando aquilo numa armadilha, numa categoria, né? Numa espécie de prateleira ou de etiqueta, né? Que limita o campo de possibilidades daquela coisa, tá? Então é bem interessante essa ideia, né? A gente tem sempre que pensar que quando eu invisto meu pensamento sobre alguma coisa, de certa forma eu já estou querendo ter poder sobre aquilo, e ao investir aquilo de um desejo de conhecimento, eu já estou de certa forma limitando ou tentando, buscando limitar aquilo que eu estou querendo conhecer. Então, ao tentar conhecer, de certa forma, eu já reduzo um pouco aquilo que eu quero conhecer, eu já tento ou eu me esforço, de certa forma, para matar aquilo que eu quero conhecer, né? É como se toda forma de aproximação a um determinado objeto fosse uma forma de matar esse objeto, tá? Isso é bem interessante. Por si só, é uma aporia da teoria, né? Uma outra questão que ele levanta que também é interessante, mas menos interessante para a gente, é essa distinção entre teoria da literatura e teoria literária. Para algumas linhas, para alguns países, né, e para algumas línguas e algumas culturas, essa distinção é importante, tá? Especialmente na língua inglesa e na língua alemã. Para eles existe, né, uma diferença entre a teoria da literatura e a teoria literária. A teoria da literatura seria um ramo da literatura geral, da literatura comparada, um pouco essa metacrítica, né, uma reflexão sobre as condições da literatura, da crítica literária, da história literária, né? Então ela seria um pouco, né, ela faria um pouco esse papel de metacrítica que o Compagnon diz. Por outro lado, a teoria literária seria mais opositiva, seria mais combativa, uma crítica mesmo da ideologia, e ela criticaria a própria teoria da literatura. Ela serviria para criticar essa teoria da literatura também. Ela é uma escola um pouco fundamentada no formalismo russo, especialmente na última fase, né? Ela é mais bakhtiniana, e seria um pouco uma mistura da linguística com o marxismo, tá? Só que isso, na língua inglesa, especialmente, na Alemanha, essa distinção ela é importante. Eu nem vou me aprofundar nisso, nem ficar muito tempo aqui, porque, assim como no francês, né, ele fala que no francês essa distinção não colou, digamos assim. As pessoas traduzem de um jeito ou do outro e acaba que essas duas coisas se misturam, né? Tanto é que ele fala que é interessante usar ambas as tradições, até porque a escola francesa usa as duas tradições, e como parte da nossa, né, no caso do Brasil, a nossa teoria da literatura, durante muito tempo, especialmente nos anos 60, que foi o auge, né, do
do estruturalismo, quase todas as faculdades de letras, né, quase todas as escolas de letras do país estavam muito assim, focadas, né, na teoria francesa, ficaram assim, obcecadas com essa coisa do estruturalismo francês, essa parte dos anos 60, né, que houve também digamos, uma organização maior dos cursos de letras aqui no país e tal. Então, assim, foi um período, né, durante muito tempo a gente deveu muito à teoria francesa, mesmo que a gente lesse bastante de teoria de língua inglesa, né, norte-americana, inglesa, e também um pouco dos russos e tal. Então, no fundo, o Brasil é um pouco parecido com a França nesse sentido, porque misturou um pouco esses dois campos, tá? Mas o principal é isso, né? Usar essas duas tradições e desconfiar de todas as receitas, de todas as técnicas, de todos os métodos, porque essa é a postura crítica, a postura teórica que o Compagnon defende e que para mim, especificamente, né, eu acho muito interessante também. Não que você seja sempre um crítico que vai questionar tudo, colocar tudo por terra, né, fazer tábula rasa de tudo, não é isso também, né, não é negar tudo, mas olhar para tudo com um pouco de cuidado, de desconfiança, de curiosidade científica mesmo, e pôr em dúvida, pôr em questão, né, essa é uma postura interessante, uma postura relativista, uma postura crítica e autocrítica também, né, é interessante ressaltar isso, porque se eu estou desconfiando de todas as técnicas e receitas e métodos, eu tenho que desconfiar dos meus também, né? Então, o tempo inteiro, assim, eu estou fazendo certo, eu estou perguntando certo, será que tem algum preconceito meu aqui envolvido nessa análise? Será que eu não estou olhando isso, ou estou olhando isso porque eu tenho algum interesse específico? Então, ficar observando própria postura, né? Fazer esse exercício de autocrítica também é bem interessante, né? Porque acaba sendo um exercício de humildade, né? Você não é o pensador mais genial de todos, e se você pensa isso, você com certeza não é, né? Geralmente os gênios são muito autocríticos, né? Eles conseguem rir de si mesmos e ser, né? Inclusive essa coisa da ironia, né? Eles são irônicos em relação a si mesmos porque eles sabem das limitações do próprio pensamento. Bom, então esse é um outro ponto que eu nem vou aprofundar muito, porque aqui no Brasil isso não faz muito sentido, tá? Na nossa história teórica, né? E por fim, né, no finalzinho do capítulo, o Compagnon vai, nesse trechinho, né, que chama a literatura reduzida a seus elementos, essa parte, na verdade, né, ela ressalta o que ele vai fazer ao longo do livro, né? Como eu falei, esse livro, Demônio da Teoria. Esse livro, especificamente, não sei se dá para ver muito aí na câmera, né? Mas ele faz justamente o que ele se propõe a fazer nesse capítulo, que é dividir os capítulos dele nessas questões ou nesses elementos principais, que são os elementos que o senso comum destaca, né, como importantes para a literatura. Então, por exemplo, a introdução é isso que a gente leu, né, nós lemos 90% da introdução desse livro, e aí o capítulo 1 ele fala sobre a literatura, no capítulo 2 ele fala sobre o autor, eu não sei se dá para ver muito aqui, mas depois eu mando para vocês. Na verdade, acho que vocês têm um PDF desse livro, né? Vocês podem dar uma olhadinha no índice, né? Que pelo índice já dá para ver que cada capítulo, né? Como está aqui no slide, em cada capítulo ele vai levantar o elemento principal, ou um elemento do senso comum, né? Que levanta uma série de problemas importantes, e ele vai abordar isso a partir da teoria da literatura ao longo da história. Então ele vai pegar cada um desses elementos e abordar as linhas teóricas e as respostas que deram a essas perguntas, as respostas que as teorias da literatura foram dando a esses problemas ao longo do tempo, tanto as clássicas quanto as modernas. Então dá para perceber que a teoria da literatura dele tem um formato um pouquinho diferente daquele que a gente viu no início da aula, né, que é um formato meio clássico, assim, de disciplina de teoria da literatura. E que questões são essas, né? O que é literatura, onde se aborda especialmente a questão da literariedade, a questão da intenção do autor, né, que para o senso comum é muito importante, mas para a teoria da literatura essa questão foi eliminada lá no início do século XX, ou eliminada, ou bastante rejeitada. O Barthes, inclusive, tem um livro que se chama A Morte do Autor,
nos anos 60, onde essa questão de novo vai ser como se fosse finalizada pela teoria da literatura, mas embora essa questão seja respondida e finalizada pela teoria, ela continua a existir para as pessoas em geral, para todo mundo que lê, claro, o autor é importante. A questão da representação, que é a questão da mimesis, né, que a gente vai ver a partir da próxima aula, que é a questão central, por exemplo, desde do Aristóteles, né, que é uma das questões mais importantes para a literatura, seria essa 3. A questão da recepção, que é a questão da leitura, que a gente vai ver também nas próximas aulas, né. Uma questão propriamente histórica, né, que é a questão do estilo. Aí tem a questão do estilo pessoal, o estilo de época, por isso que eu falei que é uma questão histórica. Na verdade, é uma questão um pouco de contexto, a relação entre o eu e a sociedade, né? Tem uma moda rolando, eu vou participar dessa moda, eu não vou, né? Isso tem tudo a ver com a questão do estilo. A questão da história, na verdade, tanto a questão do estilo quanto a questão da história estão interligadas, evidentemente, né? Porque existe uma tradição literária e dentro dessa tradição você tem uma série de estilos, né? Ou de modas, a gente poderia chamar assim, que foram mais ou menos interessantes em determinada época, e os autores vão se posicionar, né, com o seu talento individual dentro dessa tradição literária. Inclusive o Pound tem um texto muito importante, né, da teoria literária que se chama tradição e talento individual, né? Então essa é uma coisa, essa relação entre a história da literatura e o seu estilo próprio, né? O que está rolando, né? A moda que está rolando naquele momento e eu, né? Então assim, o que o mundo está fazendo, o que eu estou fazendo, o que eu vou fazer, né? Se eu fizer algo diferente demais, ninguém vai me ler, ninguém vai prestar atenção no que eu estou fazendo. Se eu fizer parecido demais, eu não vou entrar para a história, porque eu vou estar fazendo a mesma coisa que milhões de seres humanos estão fazendo, entende? Então, assim, se eu entro muito nessa dinâmica da história e do estilo de época, né, se eu sou muito um ser humano do meu tempo, né, uma mulher do meu tempo, um homem do meu tempo, se eu faço parte do contemporâneo de forma muito acrítica, de forma muito... Se eu entro demais de cabeça no meu tempo, eu não entro para a história. Mas se eu rejeito demais, eu posso não entrar para a história do presente, posso entrar para a história do futuro, mas posso não entrar para a história nenhuma, porque ninguém nunca me entendeu, porque eu rejeitei tudo, tá? Então são questões muito interligadas, né? Principalmente para quem escreve essa parte, tá? Mas também para quem estuda literatura, para quem lê, porque você vai percebendo as dinâmicas dos autores ao longo do tempo. E essa questão aí do valor, a relação entre o valor e a crítica, né? O valor, por exemplo, poderia ser o valor em si, né? Existe isso, ou todo valor é relativo a uma certa época, a uma certa história, uma certa cultura, né? E entra a questão da crítica também, como eu já falei, né? Porque a crítica tende a partir dos seus valores, julgar uma determinada obra. Mas o valor do crítico é o melhor valor? Né? Não necessariamente. Então, é importante, todas essas questões, na verdade, são importantíssimas, essenciais, elas vêm muito do senso comum, do leitor comum, daquele leitor que gosta de ler um texto e quer pensar sobre ele, e a teoria, às vezes, endossa uma dessas questões, às vezes rejeita, como eu falei no início. Então, costuma acontecer aí de algumas dessas questões desaparecerem da teoria em determinados momentos históricos, né? E para cada pergunta dessas, para cada questão, como o companheiro diz, né, várias respostas são possíveis e muitas delas são mutuamente exclusivas, né, ou seja, elas se anulam, porque uma teoria responde de um jeito, a outra responde de outro, né? Então, às vezes até numa determinada teoria, até o objeto delas é diferente, porque elas veem a literatura de uma maneira diferente. Até isso já começa aqui na primeira questão, né? O que é literatura? O que é literatura para você? Se para mim for poesia e para você for romance, já não tem muita conversa, né? Eu já tenho aí toda uma visão de mundo completamente diferente, né? Então essa primeira pergunta já implica em muita coisa, né? E ela já afeta todas as outras. Na verdade, todas elas afetam umas às outras, né? Como está aqui no item 3, né? As questões não são independentes, elas formam um sistema que se interrelaciona e se problematizam em relação aos outros, né? Quem tiver curiosidade, evidentemente, pode ler o restante do livro, mas a gente vai tentar, eu vou tentar ao longo do curso abordar essas questões a partir das nossas futuras aulas, né?
não a partir do Compagnon, porque ele tem uma escrita muito densa, muito complexa, né, a partir de outros textos, mas quem tiver curiosidade, o livro está aí para vocês lerem, tá? É claro que, como eu disse, as questões não são independentes e as respostas opostas a determinada questão acabam formando, muitas vezes, como o Compagnon diz, falsos dilemas, né? Por exemplo, o autor está morto ou a questão do autor é importante, né? Na verdade, a verdade aí pode estar entre uma coisa e outra, né? Muitas oposições foram criadas na teoria da literatura, especialmente no pós-estruturalismo, às vezes um pouco para fazer polêmica, um pouco para levantar uma questão que estava muito importante na época, mas não é uma oposição real, tá? A gente pode levantar essa questão ao longo do curso. Algumas oposições são um pouco dramáticas demais, né? Elas não são verdadeiras, porque no fundo a literatura acaba trabalhando com essas duas questões. Um exemplo é essa questão do autor, né? Nem ele está morto, claro, porque eles continuam escrevendo, produzindo, e nem a intenção dele é irrelevante. É claro que é importante o que ele quer fazer, né? Assim como também é importante o que ele de fato faz. Mas o que o teórico tem que procurar é um pouco uma coisa que está entre as duas coisas, porque o que a pessoa realmente quer fazer, às vezes nem ela sabe, né? É muito difícil conseguir descobrir o que ele quer fazer. Mas o que ele efetivamente fez é mais fácil de ver, né? Mas pelo que ele fez, você consegue talvez deduzir o que ele talvez quisesse, né? Então são questões importantes aí. Bom, no finalzinho do texto, né, o Compagnon vai dizer que, embora esse seja um momento onde a teoria está um pouco com pouco poder, né, social, acadêmico principalmente, né, ele está querendo dizer mais na academia, ele usa uma situação do Philippe Soler para dizer que a teoria vai acabar voltando, né, e que esses problemas vão ser redescobertos, vão ser levantados de novo e tal. E aí, né, na citação, ele diz o seguinte: no dia em que a ignorância for tão grande que só produzirá tédio, né? O que quer dizer isso? Quer dizer que em algum momento, porque assim, quando a gente não faz perguntas, né, quando a gente não fica repetindo essas perguntas e respondendo de outras maneiras, né, todo o conhecimento fica estático, ele fica parado, né, e tudo vai virando verdade, 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 verdade. Nesse momento começa a haver um tédio muito grande, né? Por quê? Porque todo mundo sabe tudo sobre tudo. Na verdade, o que está acontecendo é que ninguém está sabendo nada de nada, né? Porque o conhecimento por si só, ele é curiosidade, ele é dúvida, ele é questionamento, né? Como o próprio Compagnon fala. E só para finalizar essa parte aqui, a partir dessa citação do Philippe Soler, né, que ele usa para encerrar o texto, que a teoria vai voltar quando a ignorância for tão grande que só o mundo vai ser absolutamente tedioso, eu acrescento, né, por minha conta, um pouco assim: quando a gente só estiver produzindo tédio ou violência, a teoria vai voltar a ser importante também, que acho que é um pouco o que está acontecendo no mundo atual, né? Porque quando a ignorância é muito grande, né, a ignorância acaba gerando violência, porque cada um está dono da sua verdade e atacando a verdade do outro, né? Então a gente está exatamente nesse momento, que eu acho que é um momento propício para que a teoria retorne, não que ela tenha deixado de existir, né, mas para que ela volte a ter um pouco mais de poder na sociedade. Para que a ciência, né, o pensamento tenha um pouco mais de poder na sociedade. No fundo é isso. Não só a teoria da literatura, outras teorias, a ciência em geral, o pensamento em geral, a inteligência em geral, a curiosidade em geral e a dúvida, né, o pôr em questão, colocar em questão, levantar dúvidas, levantar problemas, né. E isso vai voltar, eu acho, né, vai voltar a ser interessante, vai voltar a ser importante, porque a gente está num mundo de verdades prontas, de verdades fixas, fixadas, de fake news, né? Um mundo onde todas as notícias, né, ou muitas das notícias que correm são extremamente perniciosas, né, são muito interessadas e falsas, né? Então, essa ignorância é tão grande que ela só está produzindo tédio e violência, né? Então, eu acho que a gente está num momento propício para que a teoria volte a ficar poderosa, né? Para que ela volte a ter valor na nossa sociedade. A teoria, por teoria, estou falando crítica, inteligência, reflexão, pensamento, ideias, né? Então, colocar as coisas em perspectiva, relativizar,
pensar, né, no fundo, ok? É isso. Bom, para encerrar, tá, essa aula sobre teoria, eu quero dizer mais duas coisinhas que são o seguinte. Primeiro, que eu concordo bastante com o Compagnon, né, até por isso que eu escolhi o texto dele, nessa postura do teórico, né, que ela tem que ser o mais crítica possível, e também, como eu disse ao longo da aula, autocrítica, ok? Isso por quê? Porque toda teoria, né, eu gosto de chamar as teorias de investimento teórico. É como se você investisse no seu objeto, né, para fazer com que ele rendesse numa determinada direção. Então, vocês podem usar um pouco esse vocabulário da economia, né, da ciência econômica, dos investimentos, um pouco para entender os interesses que estão por trás dessa reflexão teórica, dessa reflexão científica. Não existe, na verdade, nenhum tipo de pesquisa científica que seja sem ideologia, por exemplo, sem partido, né? Não existe escola sem partido, conhecimento sem partido. Por partido, a gente tem aí um pouco essa ideia de que tudo tem algum recorte ideológico, inclusive os que dizem que não tem. Os que dizem que não tem, na verdade, são os mais... estão sendo os menos verdadeiros, porque se você se posiciona e diz, olha, o meu partido é esse, o meu recorte ideológico é esse, o meu posicionamento de mundo é esse, eu tenho esse ponto de partida, né? As outras pessoas já sabem mais ou menos o que esperar, né? Você já tem um posicionamento ideológico, um posicionamento de mundo que né, dito. Você deixa tudo às claras, né? Se você fala que você não tem, primeiro que você está mentindo. Pode ser que você esteja mentindo para si mesmo, achando que não tem, que é bem provável também, né? Por quê? Porque a ideologia são as ideias da pessoa. Se a pessoa não tem recorte ideológico, ela não tem ideias, né, no fundo. Porque a ideologia nada mais é do que a sua visão de mundo, a sua perspectiva, o arcabouço de ideias que te constituem, que te organizam o seu pensamento, a sua ideia, as suas reflexões. Então, você pode ser, por exemplo, de esquerda, de direita, de centro-direita, anarquista, posicionamentos políticos, posicionamentos econômicos também, liberal, neoliberal, ultraliberal, conservador, etc, etc. Tem posicionamentos em todas as áreas do conhecimento, você tem, a gente tem, né, lugares de onde você parte, né? Então, por isso que a gente chama de ponto de partida. O lugar de discurso, né? Então, se você tem uma teoria, constrói uma teoria literária ou outra teoria, né? Mas a gente está falando de teoria da literatura, a sua teoria literária, ela vem junto com a sua visão de mundo, ok? Então, por isso que eu gosto de chamar de investimento teórico, porque eu invisto num determinado objeto literário para fazê-lo render da forma como eu acho que é mais interessante, né? Então, quanto mais crítico você for, inclusive autocrítico, em relação às formas como a sua visão de mundo influenciam no modo como você olha para as coisas, mais cuidadoso você vai ser, ou mais cuidadoso você vai tentar ser com a sua análise, com a sua pesquisa, com o seu investimento teórico e tal. Então, a teoria, ela é uma forma de fazer, no fundo, com que aquele objeto diga o que eu quero que ele diga, porque o objeto em si, como eu falei lá na outra aula, assim, a literatura é neutro, no fundo, né? Claro que ele não quer ser neutro, mas a partir do momento que você transforma ele num objeto teórico, ele acaba se tornando um pouco neutro e eu levo ele para um lado ou para o outro, mesmo que ele lá na sua origem tenha um outro caráter, digamos assim. Então, vamos dar um exemplo com uma imagem que eu acho que é interessante. Por exemplo, a literatura é como se fosse um cavalo vivo, um cavalo selvagem, tá?
Ele quer ir para onde ele quer ir, de acordo com o desejo dele. Ele não é bom nem ruim, não é de direita, não é de esquerda, não é, ele é neutro, ele é vivo, ele é um objeto infinito, né? Cheio de desejo, cheio de vida, cheio de energia, né? Ele é selvagem. E aí, o que a teoria faz? A teoria é como se fosse o cavaleiro, que sobe em cima do cavalo, né? O peão para subir em cima do cavalo e domá-lo. Quando o peão sobe em cima do cavalo, consegue domar esse cavalo, levando ele para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, ali eu já tenho aquilo que eu chamo de investimento teórico. Tá? Eu gosto de usar essa imagem porque eu acho que toda teoria é uma espécie de tentativa, de esforço, de investimento, de desejo, de domar esse cavalo vivo, esse ser complexo, infinito, selvagem, maravilhoso, para levá-lo para uma determinada direção. Na verdade, não sou só eu que falo, né? O Foucault também usa essa imagem, que é um teórico que eu gosto muito, francês. Ele fala isso da interpretação, né? A interpretação leva o objeto para um determinado caminho, tá? Ideológico, histórico, e por aí vai. Então, assim, se eu sou um teórico que sei que eu sou um domador, que sei que o meu poder sobre o cavalo é muito grande, né? Eu vou tentar respeitar esse cavalo o mais possível, né? Isso não quer dizer que eu vou pular com o cavalo no penhasco, né? Claro, eu vou tentar levar o cavalo para onde eu quero que ele vá, mas ao mesmo tempo tentando ao máximo o que esse cavalo quer fazer enquanto cavalo, enquanto bicho selvagem e tal, né? É claro que essa metáfora serve para algumas coisas, não serve para todas as coisas, mas ela ajuda um pouco a pensar a teoria como esse investimento, como esse desejo, como esse processo de fazer com que o meu objeto de conhecimento funcione na direção que eu quero que ele funcione. Se eu sei disso, eu sou um teórico mais honesto com o objeto, comigo mesmo e com os outros, porque eu já parto do princípio assim, gente, olha, eu sou uma teórica, no meu caso, uma teórica feminista e, portanto, eu vou ler a partir do feminismo esses objetos literários, tentando fazer com que eles me mostrem, né, ou mostrem as suas limitações ou as suas potencialidades nesse campo específico do feminismo, dos estudos de gênero e tal. Se eu sou um teórico de direita, por exemplo, né, eu posso falar isso também, olha, eu sou um teórico de direita, eu estou, né, com esse objeto aqui, eu quero fazer com que ele mostre as suas limitações e as suas potencialidades nesse campo específico, né, da tradição de direita, né, enfim. Então, tudo isso, né, para dizer para vocês que quanto mais honesto o teórico é em relação ao seu posicionamento político, ideológico, estético, ético, etc., melhor a teoria dele vai ser. Ao mesmo tempo, ele tem que ser o mais crítico possível, inclusive com o próprio posicionamento, né? Por quê? Porque o que eu quero é domar o cavalo, quero conhecer também esse cavalo, não quero só domar, não quero só restringi-lo ao máximo para que ele seja um servo obediente de mim mesma, né? Eu quero tentar, de certa forma, entrar em conexão com ele. Se é isso, eu posso em algum momento falar, não, esse arcabouço ideológico que eu tenho, ele é limitado, ele me restringe, ele restringe o cavalo, ele é ruim, eu vou mudar, né? Então eu vou fazer outras perguntas, eu vou mudar de ideologia, ou então eu vou chamar outros cavaleiros, né? Eu vou chamar outros recursos ideológicos para poder fazer com que aquele objeto seja melhor lido possível, né? Então, como o Antônio Cândido fazia, assim, de certa forma, assim, ele fazia a análise sociológica, fazia a análise histórica, fazia a análise estética, fazia a análise de gênero, fazia a análise, tentava, né, pelo menos, fazer o maior número de análises, de abordagens possível, né? Porque cada teoria é limitada, né? É como se fosse um cavaleiro que só levasse o cavalo para a direita, o outro só leva para a esquerda, o outro só leva para frente, entendeu? Então, se cada teoria é limitada, eu vou tentar usar o máximo de teorias possível. Então, quando eu leio um livro, né, no meu doutorado, pós-doutorado, quando eu abordo um objeto, eu tento abordá-lo com o maior número de teorias possível, porque cada uma aborda uma coisa, cada uma é limitada numa coisa, mas cada uma tem um potencial enorme em outra, né? Então, por exemplo, a teoria formalista analisa a forma muito bem, mas a teoria, as teorias da recepção analisam a questão da leitura, da recepção, do leitor muito bem.
Mas aí falta o autor, né? Então eu vou olhar também a questão conteudística, a questão histórica. Eu vou analisar, por exemplo, eu vou usar teorias marxistas, ou vou usar teorias psicanalíticas para tentar ver um pouco a psique do autor, né? Então, quanto mais eu me cerco de armas para que aquele objeto infinito responda da melhor maneira possível, né? Mais eu consigo uma resposta mais próxima da verdadeira, que a resposta verdadeira seria da ordem do infinito, né? E as teorias são todas finitas e limitadas. Então, o máximo que eu posso fazer, né, é ser honesto comigo e com os meus leitores, né, os meus analistas, né, dizendo de onde eu parto, para onde eu quero ir, quais são os meus recursos ideológicos, quais são os objetos que eu vou analisar e quais são os meus pressupostos em todos os aspectos. Eu tenho que ser honesto e tenho que ser, como o companheiro falou, o mais crítico possível, o mais autocrítico possível, e também o mais generoso possível para com o objeto, né? Tentando fazer o mais possível, né? Com que ele seja lido na sua integridade, né? Ou seja, eu vou tentar usar o maior número de ferramentas que eu tenho para que ele seja respeitado, ok? Então é isso que eu queria dizer nesse momento. Mais para frente, claro, a gente vai aprofundar algumas questões, tá bom?